Nobres confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um vinho e comida. Vinho e churrasco combinam? Nobres confrades e confreiras, tudo bem? Hoje a gente voltando com um vídeo aqui da série Vinho e Comida, temas muito perguntados na confraria do Bob, tá? E é isso aí, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, tá? Confrade, confreira, e também já pode deixar o like aqui no vídeo. Bob Júnior, vamos nessa, gente? Churrasco. Quem não gosta de churrasco, né? Churrasco é a cara do brasileiro, gente. A família, os amigos reunidos ali, uma boa carne no fogo, música, diversão, brincadeiras, um bom bate-papo, né? Churrasco é isso aí. Churrasco é um amor, uma paixão do brasileiro, tá? Melhor ainda quando a gente pode combinar toda essa situação, todo esse evento social com um bom vinho. O que é que vocês acham, hein? Vinho e churrasco combinam? Vou responder para vocês, tá? Com certeza, gente, com certeza combina. No entanto, o que ocorre que muita gente ainda tem um certo receio, fica inseguro, tá? De combinar essas duas paixões aí, o churrasco e vinho, tá? É natural. Eu vou falar para vocês, isso é natural porque quando a gente pensa em churrasco, a gente lembra. É cultural isso, a gente lembrar de cerveja, né, gente? A gente mora num país quente, um país de clima tropical, tá? Então tem essa cultura da cerveja gelada, tem essa cultura a gente quando pensa em churrasco, é natural que a gente pense em cerveja, tá? Cada um dos dois, vinho e cerveja, eles oferecem uma experiência diferente, tá? Completamente diferente para o nosso paladar quando a gente pensa em combinar com churrasco, tá? Tem características bem específicas e elas podem dar um direcionamento diferente para o sabor da carne, tá? Eu particularmente considero que vinho é muito bacana, é perfeito para combinar com churrasco e eu vou falar para vocês o porquê, tá? Tem a questão do vinho, tem a adstringência, é aquela questão ali da secura da boca, a boca ressecando, né, limpa as gorduras, e a acidez, tá? A acidez são propriedades aí que a gente pode neutralizar, cortar as gorduras da carne, aí como eu falei, tá? Carne tipo uma linguiça, um cupim, uma picanha. Então o vinho vem casar perfeitamente com esse tipo de carne, com esse tipo de comida, tá, gente? Eu vou lembrar da regra de ouro, uma premissa, gente. Pratos, comidas mais intensas, a gente sempre pode acompanhar com vinhos um pouco mais encorpados, um pouco mais intensos, tá? Não esqueça dessa regra de ouro. Comidas mais delicadas, comidas um pouco menos intensas, a gente tem também que ir num vinho aí que seja um pouco mais delicado, um pouco menos intenso, para que eles fiquem equilibrados, tá, gente? Esse aqui é um equilíbrio, tá? A gente não pode esquecer, uma das coisas que a gente tem no churrasco e tem em abundância é o sal, tá, gente? O sal é um dos ingredientes aí que não pode faltar no churrasco, tá? Ele causa alguns efeitos no vinho, tá? Ele aumenta a percepção de corpo do vinho. O corpo é o peso do vinho na boca. O corpo ele é composto dos extratos sólidos que tem o vinho, tá? O vinho tem alguns extratos sólidos e quanto mais ele tem mais corpo, e o sal aumenta essa percepção de corpo, tá? Ele diminui essa percepção de adstringência, de amargor e da acidez, tá? Então o sal causa esses efeitos, ele altera a textura do vinho, tá? Um vinho de boa acidez e boa adstringência, a gente pode combinar aí com carnes salgadas, né? Ela vai ficar, o vinho, na verdade, gente, o vinho vai ficar mais palatável e um pouquinho mais frutado. Vocês vão perceber uma percepção aí de vinho mais frutado, tá? É muito comum, gente, a gente encontrar boas harmonizações aí de vinhos tintos que possuem uns taninos um pouco mais marcados com carnes vermelhas, tá? É por isso que eu quero começar esse vídeo falando dos vinhos tintos. Mas Bob, nos tintos, vamos nessa, quando você lembra em churrasco, o que é que vem na tua cabeça? Muita gente vai falar direto do Malbec, tá? Do vinho da uva Malbec, gente. É uma referência que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente fala de churrasco, a gente fala de Malbec, porque o Malbec é do nosso vizinho aí, a uva mais famosa, e eles são muito tradicionais em churrasco, tá? É uma influência muito forte que a gente tem, mas a gente tem que ter cuidado aí, o bebedor de rótulo, tá? Coloca o som aí, produção, da caixa registradora.
Então, a gente tem que ter cuidado com o bebedor de rótulo, tá? Aquele que bebe Malbec aí por status. A gente tem bons rótulos de Malbec a preços acessíveis, tá? É uma das coisas que eu gosto de trazer para vocês. Vinho sempre bom, mas de bom preço, de bom custo-benefício, tá? Existe vida além da Malbec, tá, gente? Para a gente harmonizar, eu vou falar aqui para vocês. Na Argentina, lógico, é óbvio, né? Eles harmonizam o churrasco com o vinho local, o vinho mais conhecido, Malbec. Se a gente for para a África do Sul, tá? O Braai, né? Como eles chamam o churrasco por lá, eles harmonizam com pinotage, tá? Na Califórnia, o churrasco às vezes leva ali um tempero barbecue, né? Aquele tempero agridoce. Existe muito isso, então vai bem com o Zinfandel. É um vinho de uma uva que ele chega num nível de açúcar ali meio seco, um pouco adocicado. No Uruguai, a parrilla, né, vem sempre acompanhada de um taná. Então a gente percebe que todas essas harmonizações elas são regionais, tá, gente? São harmonizações que a gente encontra vinho de um lugar com comida daquele lugar, tá? Agora, na prática, pensando bem, falando mesmo do churrasco, tá? Qual o vinho que vai bem? Eu vou falar aqui alguns tipos de cortes, alguns tipos de partes do boi, alguns cortes de suíno, frango. Eu vou falar tudo isso aqui e a gente vai conversando aqui sobre qual vinho harmoniza e por quê, para vocês entenderem, tá, gente? Picanha, gente, olha só, vamos começar por ela, né? A mais famosa, vamos dizer assim, macia, suculenta. Geralmente ela tem uma capinha de gordura ali, uma boa capa de gordura, é um corte nobre, tá? Ela merece um vinho que seja à sua altura, tá? Um vinho tinto com bom níveis de tanino e boa acidez. Eu iria de Malbec, tá muito bem de Malbec, porém eu também poderia ir de Taná e de Cabernet Sauvignon. São vinhos com boa tanicidade, boa acidez, boa estrutura. Olha que legal, tá? Fraldinha e maminha, elas são carnes fibrosas, mas elas são macias, tem um pouco menos gordurosa, tem menos gordura, um pouco menos gordurosa do que a picanha, tá? Não exige assim vinhos tão encorpados, tá? Vinhos mais redondos, macios e fáceis de beber. Sugeri um Merlot, pode ser também uma Cabernet, tá? Vão casar perfeitamente aí, vai ficar incrível, gente. Uma costela bovina, olha só, costela bovina, gordurosa, macia, quando feita da maneira correta. A costela ela gosta de um tempo de cozimento, aí, de cocção longo e um fogo baixíssimo, né? Muitas horas, 4, 5 horas ou mais, com fogo baixo, né? Ela vai ficar desmanchando, derretendo na boca. Um vinho de corpo médio mais, tá? Não médio, mas médio mais, para encorpado, tá? Pode ter notas de especiarias, um bom nível de fruta, taninos presentes, mas um bom nível de taninos ali macios, não precisa ser taninos tão agressivos. Pode ser a Taná? Pode ser a Taná, mas pode ser a Marcelin, pode ser a Syrah, tá, gente? A Syrah de clima quente, a Shiraz sul-africana ou australiana, tá? Vai muito bem. A Syrah brasileira também vai muito bem. A Syrah do Chile, tá, gente? Também vai muito bem. Bob, pode ser a Syrah francesa do Rhône? Pode, não vai causar tanta diferença assim, ela vai manter as características da Syrah, mas ela vai ter um pouco de taninos mais ásperos e mais acidez, tá, gente? Contrafilé, olha só, ponta do contrafilé, bife de chouriço, bife ancho, chuleta, todos esses são cortes, tá, do contrafilé. Apesar de terem características específicas, eles têm em comum a fibrosidade, a suculência, tá? Tintos de taninos equilibrados e boa acidez. Elas não são carnes tão gordurosas assim, tá? Pode ser uma Cabernet Franc, pode ser uma Merlot, uma Sangiovese e uma Cabernet. Olha só, vai muito bem, tá? Pode ser um vinho mais estruturado dessas uvas, um blend. Pode ser um vinho que passa em madeira? Pode, gente, tá? Aqui é um guia, é um norte para vocês entenderem o porquê desses cortes se darem melhor com esses tipos de vinhos que eu tô falando, tá, gente? Carne de caça, tá? São carnes mais peculiares. Vou dar um exemplo aqui, o cordeiro, o pernil, o carré de cordeiro, tá? São carnes de sabor intenso, tá? São vinhos ideais, são vinhos de boa complexidade. A gente já pode até elevar o nível dos vinhos aí, um pouco mais maduros, tá? Vinhos de guarda, um bom Bordeaux, um corte bordalês aí, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, já com alguns anos aí envelhecidos, vai muito bem, tá? Um Touriga Nacional do Douro, um Syrah do Alentejo, pode ser um Merlot brasileiro barricado, de guarda, pode,
vai perfeito, então procura um vinho de Merlot brasileiro aí mais estruturado, tá? Um Malbec de guarda também vai bem, tá? Até mesmo vou falar para vocês aqui, um Brunello de Montalcino, que é um vinho muito complexo, não é tão encorpado assim, tá? Mas vai muito bem também, tá bom? Bob Júnior, vamos nessa. Costela suína, vamos para carne de porco, né? Vamos para o suíno aqui. Lembra sempre essa questão cultural, tá? Quando eu estou falando aqui do suíno, vem sempre a questão da Espanha, tá, gente? Vem Espanha na minha cabeça. É um fato cultural, tá? Muitas vezes ela é feita com algum tempero, com alguma especiaria, tá? Acompanha bem um tinto de corpo médio, tá? Encorpado, corpo médio encorpado, boa acidez, tá? E textura macia. Mas aí também, por ser muitas vezes temperada, né? Pode trazer aí notas picantes e especiarias. Eu lembro de um tempranilho, gente. Tempranilho é o que vem na minha mente, tá? Um tempranilho espanhol, Ribera del Duero, Rioja, tá? Pode ser de outra região da Espanha? Pode. A Espanha tem outras regiões muito bacanas aí que produz a tempranilho, tá? Eu falo muito dessas mais icônicas, mas ela pode ser aí de outras regiões da Espanha. Terra de Castilha e León, Aragão, são regiões muito bacanas aí, a tempranilho de qualidade, tá? Pode ser outro tipo de uva também, Bob? Pode, Merlot, Cabernet Franc, tá? Vão fazer muito bem também. Essa é a mesma harmonização que eu sugiro para linguiça de suíno, tá? Linguiça toscana, linguiça de pernil suíno, tá? Linguiça de churrasco suína defumada, vai muito bem, tá, gente? Vai bem demais. Vamos agora falar um pouquinho da carne de frango, carne branca, tá? Carne branca com a gordura da pele, tá? Asinha, coxinha, né? Ela pede mais um vinho aromático, mas que tenha boa acidez, tá, gente? Eu iria nos brancos, Sauvignon Blanc, Riesling, tá? Mas também pode ser um pouco menos aromático, aí um Chardonnay mais jovem, cítrico, aquele Chardonnay mais barato, às vezes aquele de entrada ali, muito cítrico, novo, com boa acidez, tá? Mais simples, econômico. Um Pinot Gris, por exemplo, também vai muito bem, tá? Se falar do coração, que é aquela parte, é uma carne mais escura, tá? Mais intensa do que o resto do frango, tá? Eu iria de tintos leves, um Pinot Noir, uma Barbera, tá? Até mesmo uma Grenache, tá? São vinhos de médio corpo a menos corpo, que não vão tentar sobrepor, não vão brigar ali com a carne do coraçãozinho de frango, que é muito legal, tá, gente? Vegetais, queijo coalho, pão de alho, são entradas que a gente encontra muito no nosso churrasco. Às vezes, entre uma carne e outra, a galera joga ali esse tipo de comida na churrasqueira que sai rápido, né? E também como entrada, tá? Um vinho branco jovem frutado, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, tá? Vinho verde, gente, vinho verde vai muito bem com esse tipo de entradinha, tá? Um alvarinho, tá? Mas aí eu também posso falar aqui, ó, rosé da Provence, aqueles rosés mais delicados. Pode ser rosé brasileiro, argentino, chileno, aquele rosé da cor mais clarinha, vai muito legal, tá? E é claro, gente, espumantes vão muito bem com esse tipo de entrada, tá? Principalmente o Brut. Mas era isso aí que eu queria falar, gente, é falar um pouquinho do espumante. Espumante é uma opção refrescante, uma opção geladinha, tá? Para quem curte cerveja, por exemplo, olha que legal, tá? Eles são uma excelente porta de entrada para o mundo dos vinhos. Eu vou falar aqui para vocês uma dica bacana, essa é a dica de ouro, tá? Espumantes brasileiros elaborados pelo método Charmat, por exemplo, tá? Tem boa acidez, aromas frutados e florais, são muito refrescantes, qualidade deles já está consolidada, qualidade bem reconhecida e são muito acessíveis, gente. São muito acessíveis. Eles custam pouco. Bota mais uma vez aí o som da caixa registradora, tá? Opa, esse é bom, hein? Então, os espumantes secos, olha só, os espumantes mais conhecidos como Brut, tá? Eles cortam a gordura da carne, tá? Eles preparam o nosso paladar aí, trazem refrescância para o próximo pedaço de comida, tá? Vou dar um exemplo bom aqui. Cupim, tá? Cupim é uma carne muito saborosa, bem marmorizada, tá? E ela tem bastante gordura, a acidez ela é muito suculenta. Aí, ó, espumante Brut vai de primeira, pode ter certeza, tá, gente? A acidez elevada do espumante, tá, gente? Ela vai equilibrar ali com a untuosidade da carne, tá? A gente pode arriscar um espumante Nature, por exemplo, um espumante mais seco, tá? De boa acidez aí, mais que o Brut, tá, gente?
Ó, linguiças em geral, frango e suíno principalmente, são carnes de muito sabor, são carnes com um pouco de gordura, suculência, tá? Ela vai bem com o brute, eles vão bem com o brute, esse tipo de comida, mas também eu sugeri arriscar um brute rosé, aí entra o espumante brute rosé na história, fica muito bom também, tá bom? Mas olha que legal, Bob, devo gelar o vinho? Com certeza você tem que gelar o vinho. Aqui no Brasil, gente, praticamente impossível a gente tomar um vinho em temperatura ambiente, tá? Então a gente tem que colocar o nosso vinho ali para dar uma resfriadinha, uma leve refrescada, tá? A gente tem que lembrar sempre que vinho quente demais ou gelado demais prejudica a nossa percepção dos aromas e dos sabores do vinho, atrapalha na nossa degustação. O ideal é a gente ter uma temperatura ali para cada tipo de vinho. Vou colocar aqui o box, mais uma vez, eu não me canso de trazer a temperatura ideal para cada tipo de vinho, tá, gente? É isso aí, confrade, confreira, você agora já sabe harmonizar vinho e churrasco, mas não custa nada lembrar que essa harmonização, quem escolhe o vinho é você, tá? Você tem que seguir seus gostos pessoais, você tem que escolher o churrasco com o vinho que você gosta, tá? Isso aqui é um guia que vai te ajudar a maximizar as tuas experiências. Beleza? É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa também o teu like aqui no vídeo. E também segue a gente lá no Instagram. Lá no Instagram tem o meu dia a dia, tem muita coisa bacana, tem quiz, tem perguntas e tem as nossas lives. Tá muito legal. Um forte abraço para todos e até a próxima. Saúde, confrades e confreiras. Valeu!